e amigos, ouvintes, El Shaddai. Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Tributando ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Amém? Amados irmãos, é motivo de alegria. Também quero saudar aos irmãos e amigos do Facebook, com a paz e a graça do Senhor Jesus. E esta gravação, posteriormente, também estará no meu canal do YouTube. Quem gostar da mensagem, pode compartilhar, porque a mensagem de Cristo, ela deve ser pregoada nos confins da terra. Amém? E sem delongas, vamos para a mensagem. Aleluia! Não esquecendo que Jesus Cristo é a solução de todos os seus e os meus problemas. Só Ele é o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 3, verso 1 a seguir, está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, para onde vai. Assim acontece com todos os que nascem do Espírito. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra esta que não volta para ti vazia. Um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Senhor da glória, faz tua palavra prosperar nos corações dos amigos, dos irmãos que está conosco nesta tarde de domingo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, sela com teu Espírito Santo e que ele abra o entendimento, revelando a palavra nos corações, em nome de Jesus. Senhor da glória, repreende todo espírito da ira, roubador da semente, da dispersão,
de contenda, de confusão, Senhor. E que teus anjos acampem sobre todos nós, e os nossos, e o que está conosco, através da web rádio El Shaddai, Facebook, e posteriormente pelo YouTube. Faz, Senhor, em nome de Jesus, prodígios e maravilhas em nosso meio. Aonde a minha voz for ouvida, eu profetizo em nome de Jesus que haverá libertação, restauração, convenção, cura do corpo, da alma e do espírito. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, darei aqui um tema para esta mensagem. E o tema é: necessário nascer de novo. Glória a Deus. E para nascer de novo, é necessário de um novo batismo. Ou seja, o verdadeiro batismo, que significa emersão, emergir, mergulhar. Aleluia! Simbolicamente, quando somos batizados nas águas, que somos, aleluia, emergido, mergulhado, ali morremos com Cristo. E quando saímos da água, simboliza a ressurreição também com Cristo. Ou seja, morreremos para o mundo com a sua prática, suas paixões, aleluia, idolatria, e também com as suas ostentações. E ressuscitamos para Deus e para seu Cristo. Amém? E vamos falar a respeito do batismo, o novo nascimento. Primeiramente, não se batiza criança, porque criança, ela por si só, não tem pecado. Sua natureza é pecaminosa. É um erro. Como os católicos, os pagãos, batizam criança. Vamos ver o maior exemplo na Bíblia. O Senhor Jesus, quando tinha 8 dias de vida, ele foi apresentado no templo. Assim indicava a lei. Quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha 30 anos de idade. Lucas, seu capítulo 3. Aleluia. Seu verso de número 21. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Aleluia! Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Verso 23 de Lucas 3. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o ministério. Ele era, como se pensava, filho de José e de Eli. Aleluia! O batismo é o novo nascimento. Existe muita polêmica em torno do batismo. Muitos dizem: não, já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma criança, meus amados irmãos e amigos ouvintes
da web rádio El Shaddai, do Facebook e também do YouTube, ela por si só não tem discernimento espiritual do bem e do mal. Aleluia! Por isso, não se batiza criança. Somente quando a pessoa tem, aleluia, o conhecimento e discerne que é pecador e é necessário, aleluia, morrer para o mundo e nascer de novo para Deus e Cristo. A palavra que lemos em João Evangelho, seu capítulo de número 3. Nicodemos era mestre da lei, fariseu, e ele viu falar de Jesus e de suas maravilhas. Então foi ter com Jesus à noite, porque não queria ser visto pelos seus, aleluia, amigos religiosos, porque todos aqueles que aceitassem a Cristo ou fosse visto andando com ele, seria expulso das sinagogas. E muitos, para não ser expulso da sinagoga, mesmo crendo em Cristo, não o acompanhava para não ser expulso da sinagoga. Significa dizer que muitos dão mais valor à sua denominação do que o próprio Salvador, o Criador de todas as coisas. E Nicodemos, ele faz uma pergunta a Jesus, onde lemos em João Evangelho, no seu capítulo de número 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aleluia! Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos faz uma observação a Jesus. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? Ele não entendeu que esse nascimento era simbólico, não era literal no sentido de retornar ao útero da mãe, como ele pergunta aqui. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter eu dito: é necessário você nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece
com todos que é nascido do Espírito. Meus irmãos e amigos, ouvinte da web rádio El Shaddai, do Facebook, YouTube, a palavra deriva exatamente do grego. Batismo significa emergir, mergulhar, e significa dizer que também é um novo nascimento. Quando reconhecemos que somos pecadores e necessitamos, aleluia, do perdão do Deus Todo-Poderoso, e ali reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e eterno suficiente Salvador, não só dos cristãos, mas de toda a humanidade. Então o batismo envolve a imersão em água, glória a Deus. A imersão na água simboliza a morte de Jesus, enquanto emergir dela representa, aleluia, a ressurreição. A imersão é mergulhar, imergir é sair da água. Então, a emersão, emergir, significa a ressurreição. O pecado morre na água. Isso é literal, mas é simbólico. Como morre simbolicamente o corpo por ele contaminado. Este gesto simbólico, seguido pela imposição das mãos do celebrante, aleluia, marca a libertação de todo o pecado e recebimento, aleluia, do Espírito Santo. Tomar aqui uma água para molhar a garganta. Glória a Deus. Então, meus amados, irmãos, amigos, ouvintes, o que é que acontece no batismo? Duas coisas. Morre o velho homem, e o velho homem aqui é ser humano, com a sua natureza pecaminosa, e nasce o novo homem para servir a Cristo e a Deus. Aleluia! A partir deste momento, o fiel estará unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Glorificação, o homem velho já não existe. Agora há um novo homem em um cristão liberto do mal e um membro efetivo da igreja. Torna-se em todos os aspectos um filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Renascido através da água e do Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo, iluminado pela luz de Cristo, aleluia, e salvo das trevas do pecado, participante do novo povo de Deus. E o batismo, ele pode ser imediato,
Vamos ver biblicamente alguns casos. No tempo de Jesus, quando as pessoas que já eram adultas, através da pregação do Mestre, reconhecia que eram pecadores, era batizado pelos discípulos de Jesus. Jesus mesmo não batizou, mas autorizou seus discípulos. Ele batizava com fogo e com teu Espírito Santo. Quando Jesus, ele ressuscita dos mortos, em Mateus capítulo 28, e o verso 18 ao 20, ele deu a seguinte ordenança aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Amém? Perdão, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o batismo é uma ordenança divina. Como lemos em Lucas 3, 21 e 22, Jesus se batizou com 30 anos de idade. Não se batiza criança, porque a criança não sabe discernir o bem e o mal. E é um erro fazê-lo. Mas quando ela tem consciência, lá para sua, digamos, deixando a adolescência, para a idade jovem, entre 17, 16, até mesmo 18 em diante, ou a partir daí, já tem consciência do bem e do mal. Então é necessário, como disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito. Isto é uma forma simbólica, não é literal, porque ninguém vai morrer, mas morre exatamente as suas paixões, os seus desejos pecaminosos, a sua idolatria, as suas orgias, as suas, aleluia, atitude do homem carnal, para ser nova criatura através do batismo. O que ocorre é exatamente, meu Deus e meu Pai, é que na verdade muitos estão sendo enganados e enganando a muitos. Mas a palavra de Deus diz que é para a sua própria perdição. As igrejas que não são pentecostais, ela costuma batizar os pecadores sem realmente haver um arrependimento e uma mudança, porque o evangelho é mudança de vida. Em Marcos, no seu capítulo de número 16, verso 15 e 16 diz: vão por todo mundo, aleluia, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.
Muitos pregam exatamente só isso, que basta crer e ser batizado. Mas não é apenas crer e ser batizado. É ter exatamente mudança, atitude de deixar o pecado. Então, essas igrejas que não são pentecostais, que não prega a doutrina do Espírito Santo, alguma até prega, mas distorcida. Então muitos dizem, eu creio em Jesus, aí se batiza e depois continua bebendo, continua na fornicação, que é o sexo fora do casamento civil, continua bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, adulterando, mentindo. Então não houve um novo nascimento. Porque o nascimento genuíno é quando eu reconheço o meu estado pecaminoso e preciso de Deus e de Cristo. Aí o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Como diz a palavra em 1ª carta de João, capítulo 1, 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de teu Filho amado Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, meus amados irmãos, muitos questionam que houve homens na Bíblia que assim que creram foram batizados. Eu vou ver aqui um caso muito famoso em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 8. Vamos ver o eunuco. Este homem era crente e ele estava vindo do templo de Jerusalém. Como nosso Deus vê todas as coisas, vê a mente, o coração, e viu naquele homem o desejo de compreender as Escrituras. E aí o que ocorre? Em Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém, do templo, para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele meditava nas Escrituras e lia o livro do profeta Isaías, mas não tinha entendimento do que estava lendo. Por isso o anjo trouxe Filipe a essa estrada de Gaza para encontrar com esse eunuco. E o Espírito de Deus disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Aqui vale a pena uma explicação. A Bíblia, meus amados irmãos, amigos, ouvintes, é um livro espiritual.
Você pode ser poliglota, falar N idiomas. Porém, se não tiver na sua vida o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia e não vai entender coisa alguma. Mas um leigo, cheio do Espírito Santo, ele tem a revelação da palavra, porque é o Espírito Santo que nos revela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tomar aqui mais um pouco de água, que a garganta está um pouco ressecada. Glória a Deus. E o eunuco respondeu a Filipe: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe, que era evangelista, outrora diácono, e depois se tornou evangelista. Convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode crer de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, houve um fenômeno. O Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. Filipe desapareceu aos olhos do eunuco. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu ao seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho a todas as cidades pelas quais passavam. Amados irmãos e amigos ouvintes, entendam uma coisa: esse eunuco era crente, mas não tinha entendimento. Ele tinha ido ao templo para adorar a Deus, e no seu retorno ele meditava em Isaías 53, verso 8 a seguir. E Deus, que é onisciente, vê o coração, vê o desejo da mente, viu aquele homem sedento de Deus. Então ele manda um anjo ordenar a Filipe para ir ao encontro daquele eunuco, para lhe trazer as boas novas. Então não foi casual, não foi apenas ele pegou a Bíblia e começou a ler.
ele vinha do templo. Nem todos que estão no templo têm o entendimento, porque nem todos estão aptos para ensinar, que é uma ordenança divina. Isso será uma próxima pregação. Então, meus amados, este caso é um caso típico. Hoje as igrejas, ela tem as suas doutrinas. Os assembleianos pentecostais, eles não batizam nenhum, aleluia, nem homem nem mulher, mesmo dizendo que crê, perdão, mas se não está preparado para abandonar aquela vida de pecado. E o pior que tem igreja, que apenas pergunta ao cidadão: você crê que Jesus é filho de Deus e morreu no seu lugar na cruz? Creio. Deseja ser batizado? Quero. Às vezes é por emoção, mas não houve um arrependimento genuíno. O evangelho é novidade de vida. Eu, por exemplo, quando conheci a verdade, eu tinha 49 anos e 9 meses. Nunca tinha lido a Bíblia. Cheguei a ser coroinha na igreja católica e lá não se lia a Bíblia. Era apenas, aleluia, o padre pegava um sermão pronto e ali falava algumas coisas e aí acabava a missa e ninguém entendia coisa alguma, porque não se pregava arrependimento de pecado. Por exemplo, as pessoas vão à missa, mas depois que saem da missa, elas vão para os bares beber, ou até mesmo na sua casa, ou vão para motéis se prostituir, ou vão jogar. Então isso não é novo nascimento. Por isso que aquele batismo de criança não serviu para nada. E aí, quando eu conheci a verdade, o próximo batismo da minha congregação foi mais ou menos 5 meses depois. E ali eu já tinha consciência, já conhecia um pouco da Escritura. E quando me foi perguntado se eu queria ser batizado, obviamente a minha resposta foi positiva, foi sim. Porque eu já tinha deixado, abandonado a vida pecaminosa. Porque convenção é mudar de direção. As pessoas hoje, na sua maioria, as igrejas neopentecostais, que não são pentecostais, o cidadão entra nela pela primeira vez. E ali o pregador pergunta: você quer aceitar Cristo como seu único Salvador? Em seu coração ele diz: quero. Então ele faz lá uma oração, não pergunta se o cidadão é casado, não pergunta se está disposto a abandonar a vida de pecado, e ainda faz com que aquelas pessoas tomem a ceia do Senhor, que é para a própria perdição da pessoa. 3 coisas acontecem: ele fica fraco na fé, doente literalmente, onde médico não cura, oração não cura, ou ainda morre. E como exatamente culpado da morte do Senhor Jesus. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, 27
ao 31. Repetindo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do 27 ao 31. Então, o batismo é nós estarmos conscientes que agora não podemos mais viver como vivíamos outrora. Quem mentia, não mente mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem vivia no pecado da fornicação, agora ele vai se casar no civil para estar de acordo com a palavra. E o que falta nas igrejas é a verdadeira e genuína doutrina da palavra de Deus. Muitas igrejas, elas estão pregando heresia para a sua própria condenação. E muitos estão comendo os fermentos dos fariseus. Então, esse caso aqui do eunuco, ele não ouviu apenas a mensagem pela primeira vez. Ele só não tinha entendimento, mas ele tinha vindo do templo de Jerusalém. E Deus vê o coração e sabia que aquele homem só precisava de um esclarecimento da palavra. E quando ele teve o entendimento, o que ele quis foi se batizar nas águas, para agora servir a Cristo e ao nosso Deus. Por isso que Jesus disse: necessário é nascer de novo da água e do Espírito. O vento sopra, mas não sabe de onde ele vem. E quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, e é um ato de fé. Também não vemos o Espírito Santo, mas pela fé sabemos que está selado em mim, em ti, se você professa a fé em Jesus. A palavra diz, em Efésios capítulo 1, verso 13, quando ouviste a mensagem da verdade, o evangelho que cura e liberta, e nele creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor e a garantia para a nossa salvação. Aleluia! Então, meus amados, tem outra passagem onde o apóstolo Paulo, em Atos 16 dos apóstolos, ele foi açoitado juntamente com seu colega Silas, que também tinha o nome de Silvano, por conta do evangelho, e ele ter expulsado um demônio de adivinho de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores. Ela era escrava de Satanás e também dos homens que usavam aquela jovem para ganhar muito dinheiro. E Paulo repreendeu aquele demônio de adivinho e aquela jovem foi liberta. E os seus donos, vendo que perdeu os seus ovos de ouro, mandou açoitar a Paulo e Silas, dizendo que ele estava pervertendo o povo com doutrina que não era lícita aos romanos. E ali ele foi preso, açoitado, perto da meia-noite. Atos 16, 25, Paulo e Silas cantavam em adoração ao Senhor e orava. E aí veio um grande terremoto, um anjo do Senhor destruiu o cárcere onde Paulo e Silas estavam presos, algemados, e todos que estavam lá também foram soltos.
E o carcereiro saiu atônito, mandou abrir a luz e viu que estava todos fora do cárcere. E como estava escuro, ele não viu ninguém. E ele pegou a espada para se matar. Porque o carcereiro que deixasse o seu prisioneiro fugir, pagaria com a sua própria morte. Quando ele ia se matar, Paulo e Silas responderam: não faça isso, não faça mal algum em ti mesmo, estamos todos aqui. E ali, ele pegou e perguntou a Paulo e Silas: senhores, Atos 16:30, o que eu faço para me salvar? Aí ele ouviu a promessa mais bonita, na minha opinião, da Bíblia: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Aleluia! E naquela mesma noite, eles levaram Paulo e Silas para sua casa. Lá Paulo e Silas pregaram o Evangelho de Cristo. Todos creram e Paulo batizou aquela família naquela mesma noite. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, amigos, ouvintes, Paulo e Silas estavam cheios do Espírito Santo. Veja a vida de Paulo. Paulo abdicou de casar para servir a Cristo. Paulo padeceu e sofreu como nenhum outro. Depois de Jesus, quem mais sofreu e padeceu foi Paulo. Paulo foi açoitado 195 vezes, de 5 vezes, 39, uma quarentena menos um. Paulo tomou 3 surras de vara. Paulo foi 3 vezes naufragado. Paulo foi apredejado como morto um dia inteiro. Paulo foi preso N vezes. Tudo por conta do Evangelho. E aquela família viu o sobrenatural de Deus. Ele viu que teve um terremoto e só o cárcere foi, digamos assim, destruído totalmente. E estavam todos os homens ali intactos. Ninguém sofreu coisa alguma. Então ele teve o discernimento que foi Deus. E ele faz uma pergunta: o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu, você e a tua casa. Casa na Bíblia é família, não é parede. Amém? Então, meus amados, há casos e casos. Eu acho, a depender da pessoa, temos que primeiro observar ela. Se ela fez uma aliança com Cristo e se ela abandonou, aleluia, os seus pecados e vemos nela desejo de ser batizada, vemos nela mudança de atitude, aí sim podemos batizá-la. Mas não é de qualquer jeito, porque não basta ser batizado nas águas e crer em Jesus. Não, tem que ter mudança de atitude, deixar o pecado literalmente. Muitos é batizado, crê, mas não muda, permanece no mesmo pecado de outrora. Então esse precisa se converter, aleluia, verdadeiramente, porque não houve mudança, não houve transformação.
Então o Evangelho é novidade de vida. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Amém? João 8,36 diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, existe na terra igreja para todos os gostos. Existe igreja de homem sexual, ou seja, lá é permitido casar homem com homem. Isso é uma aberração, porque Deus criou macho e fêmea Deus criou. A Bíblia condena o casamento homem com homem e mulher com mulher. Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 32. Repetindo, Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 32. Primeira carta aos Coríntios 6, 9 e 10. Lá o Senhor também condena a prática mulher com mulher, homem com homem, os beberrões, os assassinos, os ladrões, os mentirosos. Então, se morrerem na prática, não tem salvação. Mas enquanto a vida, há esperança. E o Evangelho de Cristo, que é poder, está sendo pregado aos quatro cantos da terra. Amém? Então não basta crer e ser batizado. Tem que crer, ser batizado e ter postura, atitude de um novo homem, uma nova mulher. E para encerrar, vou ler aqui um texto de Colossenses, seu capítulo de número 3. E aqui fica claro do novo nascimento. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 6, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Lembra que quando saímos da água, ressuscitamos, aleluia, de forma não literal, mas simbólica, porém literal na prática, deixar a prática. Então, quando saímos das águas, nós somos agora nova criatura. Aí diz a palavra: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, ou seja, quando ele vier buscar a igreja, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia. Assim, aqui está o resultado do batismo e crer em Jesus. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Quem está amaziado, como diz no mundo, que não é casado no civil, agora tem que se casar.
Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões por futebol, paixões por novela, paixões por política, paixões por dinheiro, paixões de forma geral. Aleluia! Desejos maus e a ganância, que é idolatria. Idolatria, meus amados, não é só por imagem. A idolatria é por pessoas, por futebol, time de futebol, por cantores, cantoras, por político, por dinheiro. Aí diz o verso 6: e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, não houve um novo nascimento, não houve transformação. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, verso de número, capítulo 5, verso 17. Segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas velhas já se passaram, já não existe mais. Eis que tudo se fez novo. Amém? Isso é o Evangelho genuíno. Então, para concluir, falando do batismo, o Senhor disse a Nicodemos: necessário é nascer da água e do Espírito. Quem é carne. Quem é espírito, é espírito. Necessário é nascer da água e do Espírito. Amém? Então, não se batiza criança, não se batiza mesmo adulto que não mudou de vida, que não se converteu genuinamente, que não tem atitude de uma nova criatura, porque aí está condenando a ele mesmo, porque está se enganando e sendo enganado. Então, o batismo é mudança de vida. Aleluia! Porque o salário do pecado, Romanos capítulo 6, é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Mas não confunda o atributo do amor de Deus com o seu tributo de justiça, porque Deus ama a justiça. Amém? Paulo escrevendo à igreja romana, e ele fala a respeito do novo nascimento. E aqui estou encerrando. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados simbolicamente com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente
o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Amém? E encerrando o verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem, que é a natureza, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravo do pecado. Amém? O pecado, meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do Facebook e do YouTube, nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus se fez pecador por todo ser humano, para que todos que o aceitem como seu único e eterno suficiente Salvador, através do teu sangue, é purificado de todos os pecados. Aí ele se batiza, confessando a sua morte simbólica para o mundo, com as suas paixões e desejos. E quando sai da água, ele ressuscita para ter agora uma vida nova, uma vida aonde vai viver conforme a palavra de Deus, que é a Bíblia, a única regra de fé para todos que creem em Jesus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, a bússola que leva o crente para o céu. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, complete a obra nos corações de todos que ouvirão esta mensagem, em o nome de Jesus. Shalom Adonai. E um grande abraço. Até a próxima, querendo Deus. Amém?